Agora o tarifaço. O presidente Lula fez hoje uma referência ao jogo popular chamado truco. Ao citar o tarifaço de Donald Trump, o presidente declarou que sabe as artimanhas das cartas. O repórter Matheus Dias traz agora as informações. Qual foi a referência que Lula usou? Mas antes eu te pergunto, você sabe jogar truco, Matheus? Bem-vindo, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Eu sei jogar truco assim, a referência que Lula usou foi muito conhecida, aliás. Ele disse que se o presidente Donald Trump pedisse truco, Lula pediria 6 na volta. Então isso significa dizer que quando o jogo de truco ali está funcionando e uma pessoa pede truco, o jogo vale 3 pontos. O oponente tem a opção de aceitar, recusar ou dobrar a aposta, que é o caso quando pede 6 ali. No caso de Lula, o que ele está querendo dizer é que se Trump continuar com o tarifaço, ele vai dobrar a aposta, vai para a ofensiva e não ficará na defensiva. Ele disse que o governo está disposto a negociar caso os Estados Unidos queiram conversar com o governo brasileiro. Mas, de toda forma, ele disse que o governo brasileiro também não vai aceitar desaforo. Foi isso que ele quis dizer com essa comparação, viu, Thiago? Vamos ouvir. Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Pois é, na coletiva ainda Lula atacou com bastante ironia o ex-presidente Bolsonaro e o filho dele, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, disse que o ex-presidente é fujão e que o filho dele, o fato de ter viajado aos Estados Unidos no momento ainda em que poderia fazer parte de uma investigação aqui no Brasil, é uma vergonha. Vamos ouvir esse trecho também. E no Brasil a justiça é independente. Aí o que acontece? Ele manda o filho para os Estados Unidos. O filho é deputado federal. O filho abandona o mandato de deputado e vai para os Estados Unidos e fica, sabe, não sei se perto do filho do Trump, perto não sei de quem, do Trump, não sei de quem, mas fica, solta meu pai, ajuda meu pai, ajuda meu pai, sabe? Coisa de moleque irresponsável. Pois é, Thiago, e como os dois assuntos estão relacionados, o próprio presidente Donald Trump pede soluções políticas para que a negociação seja feita. Lula também comentou o assunto. Diz que investigações de setores aqui do Brasil cabem exclusivamente ao governo e também ao Poder Judiciário e que Trump deveria esquecer Bolsonaro e qualquer assunto relacionado a isso. Vamos ouvir. Mandou uma carta, pare imediatamente de perseguir o Bolsonaro. A justiça não pode punir Bolsonaro. Foi a primeira coisa que ele fez. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e com a justiça brasileira. Depois ele disse, as nossas big techs, as nossas empresas, sabe, que publica tudo, Google, não pode ser controlada. Não pode ter controle, porque isso ferir a liberdade de expressão. Não. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que dizem os bastidores, Thiago, é que o governo federal não tem muitas boas expectativas sobre o adiamento desse tarifaço que está previsto para acontecer agora, no dia 1º de agosto. Por outro lado, parlamentares, um grupo de senadores vai viajar para os Estados Unidos. Eles devem ir para Washington amanhã, nessa sexta-feira. Reuniões serão feitas com parlamentares norte-americanos entre os dias 28 e 30 de julho. Vamos ver o que sai dessas reuniões, né, Thiago? Ô, Matheus, enquanto isso o ministro está fazendo, Fernando Haddad, afirmou que a aposta de Donald Trump pode afetar milhares de empresas aqui no Brasil. Qual é a estimativa que ele deu hoje? Pois é, o ministro da Fazenda e da Economia, Fernando Haddad, ele disse que nas contas do governo até agora, mais de 10 mil empresas serão impactadas caso as tarifas de 50% realmente entrem em vigor no dia 1º de agosto. Ele disse que o governo já tem um planejamento, que os setores técnicos do Ministério da Fazenda, da Indústria e das Relações Exteriores já pensaram em um plano de contingência, um plano de resposta
caso esse tarifaço realmente entre em vigor. Ele disse que o plano já está esboçado pensando em todas as alternativas possíveis, mas que ainda é analisado pelos líderes dos 3 ministérios e será apresentado ao presidente Lula na semana que vem, provavelmente um pouco antes do dia 1º. A partir disso, o Haddad deu outro depoimento. Ele comentou sobre os apoiadores de Bolsonaro e fez um apelo com as seguintes palavras, abre aspas, eu faço o apelo que as pessoas têm de amizade, respeito e admiração por essa família, dizendo sobre a família Bolsonaro. Ele diz que as pessoas podem fazer a diferença na hora de sensibilizar e que saiam do caminho, perderam uma eleição e que deixem o governo atual negociar sobre esse tarifaço diretamente com os Estados Unidos. Ele pede nessa frase que os familiares de Bolsonaro, inclusive o filho, Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, diz ter uma boa relação com a Casa Branca, que eles saiam do caminho, que deixe que o governo federal atue e resolva essa situação, este imbróglio, né, Tiago? O dia D é 1º de agosto, tá daqui a pouquinho, Matheus, vou chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela, primeiro para falar sobre o jogo de truco. Quem vai ganhar esse jogo e quem que pode pedir 9, é isso? Eu não entendo nada disso. Pois é, Tiago, nesse ponto você pegou também um péssimo consultor, porque eu também não entendo nada de jogo. É quem dobra a aposta, né? Quem pode dobrar ainda mais a aposta. Pois é, eu não sei se vai para 9 ou se vai para 12, porque de 3 para 6 talvez possa ir para 12, mas eu também não sei. O fato é que nós temos 2 bons jogadores, não tenho dúvida, analisando sobre o viés político, são 2 grandes jogadores. Agora, Donald Trump, a gente não pode esquecer, é uma figura que tem jogado em nível internacional, tem praticado esse tipo de jogo do tarifaço, da prática de medidas do ponto de vista econômico que estão balançando o tabuleiro da geopolítica e da economia mundial. E eu vejo que em todas essas situações, Donald Trump muitas vezes ele pode retroceder nas suas argumentações, mas ele sempre sai por cima. Ele sempre encontra ali um motivo, uma justificativa e acaba saindo por cima como tendo conseguido fazer valer as suas ideias, as suas pretensões. Nesse contexto agora, ao que me parece, o presidente Lula está encarando isso e tentando realmente vencer essa briga. É difícil. Até agora, no que eu vejo por aí, ninguém conseguiu suplantar, pelo menos no discurso, o presidente americano. Ô, Dora, eu queria saber de você sobre essa declaração do ministro Fernando Haddad de que a família de Jair Bolsonaro tem que sair dessa possível negociação, deixar o governo negociar. Mas antes eu imagino que você seja melhor de truco do que qualquer um daqui, hein? Olha só, foi ótimo você provocar o Matheus, porque ele finalmente deu a explicação, porque eu revi essa declaração do presidente Lula e não entendi nada, eu não sei jogar coisa nenhuma de carta, mas ele, depois de uns dias de relativo silêncio, relativa calmaria, o presidente Lula resolveu adotar um tom de enfrentamento com o Donald Trump, né? Claro que no palanque isso funciona, ou pode funcionar durante algum tempo, mas não ajuda em nada na questão objetiva, que é a tentativa de evitar ou pelo menos minorar os efeitos desse tarifaço. O que me deu a impressão para o presidente, contra todos porque a gente vê o empresariado falando no sentido contrário, o próprio ministro Haddad falando em negociação, quando o presidente vem com esse tipo de discurso, o que parece? Que ele não tem mais nenhuma expectativa de que haja negociação, até porque o governo, o presidente Donald Trump está em silêncio. E aí o que ele faz? Bom, perdido por 1, perdido por 1000. Já que não vai ter negociação mesmo, eu vou tirar proveito, isso o Lula falando, tá? Vou tirar proveito político da situação, coisa que ele sabe fazer muito bem. Agora, isso... No campo concreto das tarifas, ele não tem bala na agulha para poder ficar dobrando a aposta com o governo dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que claramente ele fez essa opção. Eu vou aqui tirar proveito político da situação, depois lá na frente eu vejo como é que fica. Agora, sobre a declaração do ministro da Fazenda, eu acho assim estranho, porque eles estão no poder, o ministro está no poder. Então, achar que uma família é um entrave, é claro que esta família está criando problemas e está pagando o preço político por isso. Mas colocar uma família como impedimento de um governo que não pode
negociar ou fazer resolver um problema, aí eu acho que isso dá um sinal de fragilidade. Oi, eu já fiquei sabendo que a Dora está para vir aqui para São Paulo daqui a alguns dias, então tem gente na redação que vai querer ensinar truco, não só para mim, mas para a Dora e também para o Cristiano Vilela. Fica já marcada essa sessão de aprendizado.